Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a saúde na Constituição Federal, né? A saúde, ela vai do artigo 196 até o artigo 200, né? É um item muito cobrado em prova, então a gente precisa estar muito atento, né, aos artigos, o que cada um diz. No final de cada artigo, vou trazer questões, né, sobre cada artigo, né? E aí, para que a gente possa treinar, né? Para que a gente tenha familiaridade como as questões vão aparecendo em prova. O artigo 196 da Constituição, ele é o primeiro artigo da saúde que fala de forma direta, né, sobre o princípio da universalidade. Ele também apresenta de uma forma muito implícita, né, o conceito de integralidade quando ele aborda a promoção, proteção e recuperação da saúde. Além disso, se nós formos pensar no conceito, né, a saúde como direito de todos e dever do Estado, ele traz nas suas entrelinhas o conceito ampliado de saúde. Né? O que quer dizer a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estado, enquanto poder público, ele passa a ser responsável por oferecer as ações e serviços de saúde para todos, independente de estarem trabalhando ou não. Né? Na época que nós vimos as histórias das políticas públicas, né? Antigamente, só quem trabalhava de carteira assinada, de emprego formal, é que tinha direito à saúde. Né? Quem não trabalhava ficava aí à mercê da caridade, das instituições filantrópicas. Então, a partir da Constituição de 88, a saúde passa a ser um direito garantido pelo Estado. Né? O artigo 196 da Constituição pontua claramente que o Estado deve ser responsabilizado pela saúde, pois se trata de um direito. Né? Contudo, para que o Estado garanta esse direito, é necessário adotar um olhar ampliado para a saúde. Aí surge aí, foi um conceito que ele surge nas discussões da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Né? Durante essa conferência, foi destacado que a saúde deve ser garantida por meio de políticas públicas, né, sociais e econômicas, ou seja, de uma clínica ampliada. Né? O conceito ampliado de saúde ele é muito claro, ele é evidente, pois a saúde ela não vai se resumir somente na ausência de doença, né? Ela vai promover saúde, né? Nessa promoção é necessário alinhar políticas sociais e econômicas. E é preciso considerar que os determinantes e condicionantes de saúde influenciam no processo de saúde e doença. Este olhar ele vai refletir no direito de todos à saúde e à responsabilidade do Estado, com o objetivo de reduzir, né, o risco de doença e de agravos. E aí, como esse artigo traz, a universalidade ela se manifesta no acesso universal e igualitário, né, nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse é um olhar mais abrangente, né? É um olhar que permite você conduzir esse cuidado à integralidade. Portanto, o artigo 196 ele vai ser interpretado de uma forma subjetiva, né, para que a gente possa refletir o conceito ampliado de saúde, além de trazer à tona a importância, né, da intersetorialidade. Né? Para a gente atingir a integralidade, os setores precisam dialogar. É o primeiro conceito mais claro que aparece, né, quando a gente pensa na saúde dentro da Constituição, né, que é pensar em universalidade, implicitamente a integralidade, né, que vai resultar nesse somatório quando a gente pensa em promoção, proteção e recuperação. Né? O artigo 196 ele é muito claro quando ele traz, né, quando ele prevê que a tutela do Estado em relação à saúde. Né? Por quê? Porque é um direito fundamental do cidadão e ele precisa ser garantido, né, já que nós estamos no Estado democrático de direito e a partir daí estabelecer políticas sociais e econômicas com o intuito de promover, proteger e recuperar a saúde. Né? Além de destacar também nesse artigo o caráter universal e igualitário do Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando de igualitário, não confundir com equidade. Vale lembrar que a Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né, uma data que marca, né, o nascimento do Sistema Único de Saúde.
Agora nós vamos treinar essa questão, né, uma questão de concurso recente, de 2024, né, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, a saúde é definida como dever do Estado não contemplada a participação da iniciativa privada. Vamos analisar essa? O artigo 196 ele traz que a saúde é um direito, né, de todos e dever do Estado. Então, fazendo análise desse primeiro tópico, dever do Estado não contemplando a participação da iniciativa privada é errada. Por quê? Embora a saúde seja um dever do Estado, a Constituição também prevê a participação da iniciativa privada. Né? Lá no artigo 199, ele fala: assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, o SUS ele pode contar de forma complementar da participação da instituição privada. Vamos ver a letra B? Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Correto. Está lá no artigo 196. Né? Essa alternativa reproduz exatamente o artigo 196 da Constituição Federal. C. Um direito restrito a determinados grupos populacionais? Não, está errado. Nós estamos falando do direito à saúde, né? Tem um caráter universal, ou seja, pertence a todas as pessoas sem qualquer discriminação. A letra D, exclusivamente dos sistemas privados de saúde? Errado. O SUS é um sistema público, né? Financiado pelo Estado, embora a iniciativa privada possa atuar mais de forma complementar. Não podemos esquecer, isso é questão de prova. A iniciativa privada participa do SUS de forma complementar. Para gravar, a gente pode usar um bizu, né? Umas siglas, por exemplo, DPA, né? Artigo 196, DPA. D, direito de todos e dever do Estado. P, através de políticas sociais e econômicas. A, garantindo acesso universal e igualitário. Esse é o artigo 196 da Constituição Federal. Vamos pensar nessa segunda questão? Avança SP 2023. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever de Estado. Exato. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a promoção, proteção e recuperação. Qual princípio esse artigo relaciona-se? Vamos avaliar? O primeiro fala do princípio da universalidade. Essa é a alternativa correta. Universalidade significa que toda pessoa tem direito à saúde. Ninguém pode ser excluído do SUS. Não depende de contribuição financeira, emprego, renda ou nacionalidade. Tá? Esse é o primeiro artigo expresso que expressa o princípio da universalidade. Letra B, princípio da equidade. Lembra que eu disse que não era para confundir equidade com igualdade, né? Muitas pessoas confundem. O princípio da equidade não é, né? Equidade significa tratar desigualmente os desiguais, oferecendo mais atenção a quem mais necessita para reduzir as desigualdades sociais. Embora seja um princípio doutrinário do SUS, ele não é o foco principal do artigo 196. Princípio da integralidade, letra C, também errado. Ele aparece de forma implícita, mas ele não é o foco central do artigo 196. Integralidade significa proteção, promoção e recuperação da saúde. O artigo até menciona, né, essas ações. Mas, se a gente for prestar atenção na pergunta, qual princípio está relacionado ao trecho direito de todos e acesso universal? A resposta é a universalidade. Princípio da amizade, nem aparece, né? É errado. Esse princípio não existe no SUS. É uma alternativa criada apenas para confundir o candidato. Princípio da assistência, errado. Também não existe como princípio doutrinário o princípio da assistência.
O bizu é você pensar imediatamente a saúde é o direito de todos. Isso significa universalidade. Tá? É importante lembrar sempre, a saúde é um direito de todos, né? Princípio da universalidade. O artigo 197 da Constituição, ele vai estabelecer que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e que cabe, né, ao Estado, cabe ao poder público dispor dessa regulamentação, da fiscalização e do controle nos termos da lei. Essa regulamentação foi efetivada através das leis orgânicas da saúde, né, Lei 8.080 de 90 e 8.142 de 90, que elas vão detalhar como o sistema de saúde deve funcionar, né? Além disso, é importante fiscalizar, controlar as ações do poder público, assegurando que essas estejam alinhadas não apenas com o que está previsto na Constituição, mas também previsto nas determinações das leis orgânicas. Então, essas ações e serviços de saúde devem ser realizadas diretamente pelo poder público. No entanto, a Constituição ela não exclui a possibilidade de inclusão de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Né? Isso é feito através de contratação de caráter complementar. Não esquecer que somente em caráter complementar pode-se delegar a necessidade existente à iniciativa privada ou à pessoa física ou jurídica. Então, né? Uma questão para a gente treinar sobre o artigo 197, a questão fala: o artigo 197 da Constituição Federal versa sobre a saúde como um direito de todos e dever do Estado. As ações e serviços públicos de saúde integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único. A relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. A saúde é livre à iniciativa privada. Vamos percorrer o artigo 197 para que a gente possa responder essa questão. A fundamentação legal do artigo 197 estabelece, que são de relevância pública as ações e os serviços de saúde e que cabe ao Estado dispor nos termos da lei, sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo sua execução ser feita diretamente, pelo Estado ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, esse artigo ele deixa claro que, embora a iniciativa privada possa prestar serviços de saúde, o Estado ele é o responsável por regulamentar, fiscalizar, controlar as atividades de saúde, por ser de interesse público. Então, a alternativa A, ela traz claramente o artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. A alternativa B traz as ações e serviços públicos de saúde integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada constitui um sistema único de saúde. Essa alternativa corresponde ao artigo 198, que nós vamos ver posteriormente, que trata da organização do SUS. A alternativa C, que é a resposta correta, ela reproduz na íntegra o artigo 197, a relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização, controle e devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos avaliar a D? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Errado, Está lá no artigo 199, que não vimos ainda, mas já foi citado, que a assistência ela é livre à iniciativa privada, porém, ocorre em caráter complementar. Tá? Então, quando a gente está falando do artigo 97, nós estamos falando sobre
as ações de serviço público integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada. Tá? O bizu é você decorar os artigos da Constituição, né? 196 que nós vimos, fala do direito à saúde, o 197 da relevância pública, né? Do Estado regulamentar, fiscalizar, controlar as ações e os serviços de saúde. E aí nós temos o 198, que vai pensar na organização do SUS, né? Vai trazer suas diretrizes, né? Diretrizes ou princípios doutrinários e organizativos, né? Equidade, integralidade, participação da comunidade, descentralização, regionalização e hierarquização, né? O artigo 199, que vai tratar do caráter complementar da iniciativa privada, e o artigo 200, que vai trazer aí as competências do SUS, né? De vigilância, saneamento, controle do meio ambiente, ciência e tecnologia, alimentos, né, controle dos alimentos e por aí vai. Tá? Então, a gente precisa estar aí decorando. Né? O que o artigo 196 fala? Do direito. O que o artigo 197 vai falar? Da relevância pública. Tá? E o artigo 198, da organização do SUS. O 199, da iniciativa privada. E o 200, das competências do SUS. Tá? É importante a gente memorizar por isso, porque as bancas frequentemente trocam os artigos, né? É muita pegadinha. Então, é importante a gente memorizar isso. O artigo 198, ele vai trazer 3 diretrizes do SUS. Né? O artigo 198, ele é um dos artigos mais cobrados em prova de concurso. Né? Esse artigo ele foi recentemente alterado, é importante a gente saber disso, e ele traz a organização do SUS, né? Ele traz o percentual de recursos a ser destinado pela União, estados e municípios, e em situações relacionadas aos agentes de saúde, né? Por exemplo, os agentes de combate à endemia, os agentes de saúde e as equipes de enfermagem. Tá? Diretrizes significa direcionamento, né? Como vai ser direcionado. E essas 3 diretrizes, elas são trazidas pelo artigo 198, que também aparecem como princípios doutrinários e organizativos. Tá? Esse artigo ele também aborda a organização do SUS. Né? Esses artigos eles são regulamentados pela Lei Orgânica, né? 8.080 e 8.142 de 1990. Então, é importante a gente lembrar disso. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, né? Cada direção única em cada esfera do governo. União, né? Na representação do Ministério da Saúde, Estado, Secretarias Estaduais de Saúde, e municípios, Secretarias Municipais de Saúde. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejudicar as atividades assistenciais, e a importância da participação da comunidade. Regionalizada significa definição por base territorial. Né? Isso permite entender o perfil da população que reside no local. Né? É importante para as ações de saúde conhecer o perfil da população daquele local. E hierarquizada significa organizar, né, em níveis de complexidade crescente: atenção primária, secundária e terciária. O sistema único, o sistema de saúde ele é único, né? Esse artigo ele vai elencar 3 diretrizes importantes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Né? A descentralização ela tem muita ênfase na municipalização. Né? Antes de SUS, tudo era centralizado no Ministério da Saúde. Era o Ministério da Saúde que determinava tudo para todo o território nacional. A partir da municipalização, houve a redistribuição do poder, né? Ficou a cargo de quem está mais próximo do problema. Não adianta eu estar aqui em Duque de Caxias organizando lá do Ministério da Saúde, organizando problemas que existem na saúde de Duque de Caxias. Eu estou longe, né? O ente federativo mais próximo é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é ela, né, que tem que resolver o problema de saúde do município. Assim, é importante a gente pensar que
que a descentralização ela tem um comando único, né, com as atribuições, né, em cada esfera do governo, porque cada esfera do governo conhece a sua realidade, né, com ênfase, né, a gente vê muito a ênfase na municipalização, na execução pelo ente municipal. Tá? Se nós formos pensar nas campanhas de vacinação, o Ministério da Saúde distribui as vacinas, essas vacinas chegam nas secretarias estaduais, as secretarias estaduais mandam para as secretarias municipais para que as campanhas sejam realizadas. Né? A gente teve o problema da Covid-19, né? O Ministério liberou vacina, os estados distribuiu, mas a execução do problema foi nos municípios. O atendimento integral diz respeito, né, ao alcance da integralidade. E a prioridade está nas ações preventivas, né, sem prejuízo das ações assistenciais. Se aproxima muito esse perfil, essa característica ao conceito ampliado de saúde. É o olhar para o indivíduo, né, para o indivíduo e para a sua necessidade. Por exemplo, na unidade básica, uma mulher realiza preventivo, né? O profissional vai realizar a coleta, ele vai observar se existe corrimento ou não, né? Ele vai prescrever de acordo com a necessidade um antifúngico, né? Quando esse resultado chegar, ele vai confirmar se existe ou não, e a paciente vai informar se os sintomas sumiram ou não na próxima consulta. Esse paciente ele não vai precisar ser encaminhado ao serviço secundário, pois já foi ofertado ali na atenção básica que ela precisava. Porém, né, se o profissional observa que durante a coleta houve um sangramento, né, e existe a necessidade, além do sangramento, existe uma coloração diferente na região do útero, vai ser necessário exames mais complexos, né? Então, ele vai buscar algo, né, que cause mais problema, né, que busque mais problema. A situação de uma possibilidade de carcinoma, né, precisa ser investigado. Então, ele vai encaminhar para o nível secundário, né, com atendimento de ginecologista, para que seja feita uma biópsia, né? Esse atendimento também foi integral, sai, né, daquela necessidade básica e vai para o exame mais detalhado, mais especializado. Se o resultado for confirmativo para o câncer, né, esse paciente já vai para um outro nível terciário, né? É confirmativo para câncer de colo de útero, eu vou encaminhar para o hospital especializado, né? Para ser mais integral, é necessário que toda a realidade de um indivíduo, sua patologia e condições de vida, esteja nessa situação. Tá? A participação da comunidade ela vai ser materializada nos conselhos e nas conferências. Né? Os conselhos eles ocorrem mensalmente, as conferências a cada 4 anos. Outro destaque é que o sistema de saúde será financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, além de outras fontes. A saúde, a previdência e a assistência social, elas compõem o tripé da Seguridade Social. Tá? E esse orçamento ele deve ser compartilhado. Cada esfera de governo deve participar, né, com a sua contribuição e contrapartida de recursos. Isso está previsto no artigo 32 da Lei 8.080, de 90. Esse segundo parágrafo ele vem trazendo quanto cada ente federativo vai aplicar, né, de recurso na saúde. Atualmente, a União, o mínimo é de 15% da receita, estados, no mínimo 12% da receita e os municípios, 15%. É importante destacar o artigo 155, que compete aos estados e ao Distrito Federal, né? Instituir impostos sobre a transmissão de causa, morte e doação de qualquer bem e os direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se incidam no exterior,
e prosperidade de veículos, propriedade, desculpe, de veículos automotores. Pertence também aos estados e ao Distrito Federal a arrecadação dos impostos da União, né, 20% do produto de arrecadação de impostos da União que institui no exercício de competência que lhe é atribuída, né, o que cabe no artigo 159 à União, é importante também ter esse conhecimento, por isso que eu trouxe esses artigos aí para a leitura de vocês. Obviamente, a se pensar, né, o que pertence aos estados e ao Distrito Federal, que pode gerar recurso, né, para essa contrapartida, e o que a União vai entregar também em termos de arrecadação, né, no artigo 159, né, do produto de arrecadação, para que seja cumprido a contrapartida de estados, municípios e a União. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos, é daí que vai sair, são aqueles outros dividendos, né? E daí que vai sair esses produtos para que seja dada a contrapartida de cada um dos entes federativos que será aplicada nas ações e serviços de saúde. Mais uma vez, essa tela aí é para vocês gravarem os recursos mínimos a serem aplicados na saúde, né? A União lembra sempre, né? A receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não sendo inferior a 15%. Tá? Os estados, 12% da receita de sua competência, os municípios, 15% da receita de sua competência, e o Distrito Federal, de 12% e 15% das receitas competentes estadual e municipal, respectivamente, que está contido lá no artigo 155, 157 e 159. É importante a gente pensar nesse percentual que precisa ser dedicado aos recursos da saúde, tá? Por isso que às vezes a gente vê muito, o Estado está devendo à União, né? Porque o percentual ele não aplicou o que deveria ser, né? Os municípios, enfim, está devendo o Estado. É importante a gente ver também a emenda constitucional 86 de 2015, né, que fala do custeio da União com a saúde. Será a receita corrente do respectivo exercício financeiro, o qual não pode ser inferior a 15%. Tá? Pode aparecer na prova que o recurso mínimo da saúde prestado à União é de 12%. Não, é de 15%. Né? Essas pegadinhas vão aparecer na prova. Vamos treinar com essa questão que foi uma questão de prova de 2024 recente, né? O artigo 198 da Constituição Federal apresenta as ações e serviços públicos de saúde, os quais se integram em rede regionalizada e hierarquizada, e constitui o Sistema Único de Saúde. Uma das diretrizes que organiza esse sistema é a participação da comunidade, a centralização com direção única em cada esfera do governo, a descentralização com direção bipartite em cada esfera do governo, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho, e o atendimento integral com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo das assistenciais. Tá? Vamos analisar as questões? A alternativa correta é a participação da comunidade. Né? O artigo 198 da Constituição Federal estabelece as ações e serviços de saúde pública, né, que essas ações ela integram uma rede regionalizada e hierarquizada. E ela se organiza em 3 diretrizes. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Participação da comunidade. Assim, a alternativa A ela vai corresponder exatamente a uma diretriz constitucional do SUS, né? Analisando a participação da comunidade é correta. É uma das diretrizes previstas no SUS, né? Está lá no artigo 198 da Constituição, que vai garantir o controle social, né? Que vai ocorrer por meio dos conselhos de saúde, onde sua reunião é mensal, né? E através das conferências de saúde, que são realizadas a cada 4 anos. Por que a B está errada? Né? É errada porque o SUS ele é descentralizado, ele não é centralizado. Né? A C está errada
porque a Constituição ela determina direção única, não direção bipartite em cada esfera de governo. Tá? A direção ela é única. Cada esfera tem sua direção. A D está errada porque a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Essa é uma competência do SUS, que só vai aparecer no artigo 200 da Constituição, e não é uma diretriz, né, organizativa. A E está errada, que fala de atendimento integral com prioridade às ações curativas, né, sem prejuízo dos serviços assistenciais. É errado, porque a Constituição ela prevê exatamente o contrário, né, prioridade para ações preventivas, sem prejuízo às assistenciais. Né? Um bizu é pensar mais uma vez o D para descentralização, né, com direção única, o A para atendimento integral, prioridade para as ações preventivas e não curativas, e a participação da comunidade. Você pode decorar essa sigla, DAP, né? Artigo 198, DAP, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É importante a gente criar meios de gravar, né? O artigo 199 vem falar que a assistência é livre à iniciativa privada. Né? É importante a gente pensar que as instituições privadas elas podem participar, só que de forma complementar, né? Do Sistema Único de Saúde, que vai seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E isso vai ocorrer mediante o contrato de direito público ou convênio, né? Tendo preferência para as atividades sem fins lucrativos, né? Instituições sem fins lucrativos e filantrópicos. As redes privadas poderão participar do SUS, ou seja, trata-se de algo possível, mas não obrigatório. Tá? Quando houver insuficiência de recurso público, né, que vá garantir assistência e o cuidado integral, né, do indivíduo, surge essa possibilidade. Né? A rede pública ela pode contratar a rede privada, desde que de forma complementar. Esse procedimento ele tem o objetivo para somar esforços, né, para atender as necessidades da população. Se eu não tenho nos hospitais públicos o serviço, eu vou contratar mediante a contrato, né, ou convênio. As bancas elas costumam muito substituir contrato de direito público por direito privado ou convênio, tá? É necessário estar atento para isso, fazer uma leitura minuciosa. Essa regra é que o SUS ela oferece atendimento integral. Então, se ela oferece atendimento integral, né, e ela não tem recurso, né, para satisfazer aquela demanda real, vai ser possível contratar a iniciativa privada de forma complementar. Lembrando, né, através de contrato ou convênio, dando preferência a instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. É fundamental que essas instituições elas sejam contratadas e que elas sigam os princípios do SUS. E isso implica seguir mesmo o princípio da universalidade, da igualdade, da integralidade do atendimento. Tá? Eles não podem ser tratados de uma forma diferente, né? Nós temos que seguir aí o mesmo conforto, a mesma comodidade, né? Se a rede privada for contratada pelo SUS, os pacientes têm os mesmos direitos, né? E o serviço ele vai ser organizado de acordo com o que foi contratado. O que não é permitido é que a rede privada cobre taxa, né, adicional ou valor de serviços que já foram pagos pelo SUS. Cada procedimento ele precisa ser contratado pelo SUS. O paciente ele pode optar a realizar o serviço de forma particular, né? As informações sobre esses serviços cobertos pelo SUS, eles aparecem no Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, que a gente chama de CNES, né? É possível ali você verificar quais os exames e os procedimentos estão disponíveis em cada clínica, hospital, em cada laboratório. Né? O parágrafo 2º ele diz que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Né? Um exemplo, uma clínica contratada ela tem um tomógrafo
mas esse tomógrafo quebrou, né? O SUS não pode financiar esse conserto, tá? Cabe à própria clínica privada realizar esse conserto. Está aí, ó. É vedada a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos, tá? Parágrafo 3º, ele coloca: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo os casos previstos em lei. Né? Esse texto estabelece que a regra é vedar a participação direta ou indireta de empresas e de capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil. No entanto, vão haver exceções, né, que deverão estar previstas em lei, né, e ela vai aparecer no artigo 123 da Lei 8.080 de 90. Ela vai tratar dessas exceções que permite, né, a participação em casos específicos. Isso aí vai aparecer lá na Lei 8.080 de 90 e nós vamos falar sobre essa lei ainda. Um outro parágrafo muito importante é o quarto parágrafo, né? Que coloca que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Né? A Constituição, ela em seu texto, ela coloca, né, que é proibido, né, qualquer comercialização de sangue, tecidos, né, órgãos, substâncias humanas, que é o sangue, né, só pode ser utilizado nos seguintes casos: fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento, transfusão de sangue, seu derivado, não pode ser pago. Né? É vedado todo e qualquer tipo de comercialização. Vamos treinar o artigo 199 da Constituição, né? Que esse artigo ele discorre sobre a participação da instituição privada na assistência à saúde do Sistema Único de Saúde. Sobre esse aspecto, é correto afirmar: é autorizada a participação direta ou indireta de empresas e capitais estrangeiros na assistência à saúde no país? Não, né? O terceiro parágrafo ele traz muito claramente que é vedada a participação direta e indireta de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo os casos previstos em lei. Tá? Existem exceções, mas ela não aparece no artigo 199, ela vai aparecer na Lei 8.080 de 90. É autorizada a destinação de recurso público para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos? Errado, né? O segundo parágrafo do artigo 199, ele traz que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Né? Eu lembro até que eu falei do tomógrafo, né? O tomógrafo de uma instituição privada quebrou, não pode usar recursos públicos para o conserto, e sim a instituição privada tem que consertar o seu tomógrafo. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção do órgão tecido para fins de transplante, sendo autorizada a comercialização. Errada, a lei é clara, né? O artigo 199, no seu quarto parágrafo, ele traz, né, que é vedado qualquer tipo de comercialização. Então, a gente precisa estar realizando passo a passo com essas questões para a gente lembrar dos artigos. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Correto. Está lá no primeiro parágrafo do artigo 199. Né? É exatamente isso. Ela pode participar, né, as instituições privadas, só que de forma complementar. Tá? Lembrar sempre, né, a iniciativa privada pode atuar na saúde, porém, né, de forma complementar e dando preferência a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Atentar, porque pode aparecer pegadinha na prova, né? Tirando esse caráter complementar por suplementar, né? Tirando sem fins lucrativos por com fins lucrativos. Tem que ficar bem atenta a essas pegadinhas. O artigo 200 da Constituição Federal ele estabelece as competências do Sistema Único de Saúde.
né? Os artigos anteriores, eles garantem o direito, só para relembrar, o direito à saúde, que é o 196, o 197 define a relevância pública da saúde, né, das ações de saúde. O 198 traz a organização do SUS. O 199 trata da participação da iniciativa privada. E o último artigo, ele responde a pergunta que a gente muito escuta, né? O que o SUS faz, né? Além desse artigo, essas competências elas vão ser detalhadas no artigo 6º e 7º da 8.080 de novembro. Bem, o texto do artigo 200, ele traz ao Sistema Único compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Né? O inciso primeiro, ele fala controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. O SUS, ele não apenas presta atendimento, ele também fiscaliza, né? Fiscaliza tudo aquilo que pode interferir na saúde da população, né? O que vai incluir medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares, sangue e hemoderivados, materiais utilizados na assistência. Além disso, ele vai participar da produção de insumos por meio dos laboratórios, né? Como é o exemplo do Butantan, da Fiocruz, que produziram aí as vacinas para o controle da Covid-19. Vamos pensar num exemplo prático. Né? Durante uma campanha de vacinação, o SUS ele distribui a vacina, né? Ele vai acompanhar a qualidade da vacina, ele vai monitorar os efeitos adversos, né? E ele vai garantir que esses imunizantes sejam seguros. Né? Se a gente for ver o passo a passo do que nós vivemos na pandemia da Covid-19, foi isso. Né? Medicamento, produz a vacina, fiscaliza o produto para que ele chegue seguro à população. Tá? O inciso segundo, ele vai falar das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e também das ações de saúde do trabalhador. Né? É um dos incisos que a gente vê mais aparecer em concurso. Vigilância sanitária, ela vai, essas ações elas vão prevenir riscos relacionados a produtos e serviços, vai fiscalizar os hospitais, as farmácias, os restaurantes, as clínicas, os alimentos, né, os medicamentos. A vigilância sanitária, ela fecha um restaurante. Se ela chega no restaurante e os alimentos são manipulados de forma inadequada, a vigilância sanitária ela pode fechar esse restaurante. Né? Já a vigilância epidemiológica, ela tem a responsabilidade de monitorar as doenças e os agravos na população. Né? O que ela faz? Ela vai investigar os surtos, né? Ela vai monitorar as epidemias, ela vai ver a necessidade de vacinação, né? A notificação compulsória das doenças é feita pela vigilância epidemiológica. Né? Por exemplo, durante a epidemia da Covid-19, né, o SUS, a vigilância epidemiológica, ela vai monitorar, ela vai identificar as regiões que tiveram maior número de casos, né? Vai reorganizar as ações de controle. Por exemplo, em Duque de Caxias nada foi fechado, o índice foi elevadíssimo de Covid-19 aqui. Caberia, né, uma vigilância no município de modo que as ações de controle fossem levadas efetivamente. Também a saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador é importante, vai proteger a saúde das pessoas durante o trabalho. Né? Um exemplo é pensar na prevenção de acidentes, na investigação das doenças ocupacionais, vai fiscalizar as condições de trabalho, é fundamental. Né? Um exemplo é quando uma equipe de saúde do trabalhador investiga os casos de intoxicação por agrotóxico em trabalhadores rurais. Né? É importante a gente pensar também naquele que cuida dentro das unidades de saúde, né? A saúde do trabalhador dentro das unidades de saúde ou dentro dos municípios, estados, do Ministério da Saúde, tem que pensar a saúde do trabalhador. Está aí também dentro das competências do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Né? O SUS ele é responsável por colaborar pela formação dos profissionais de saúde, né? Quando promove estágio nas instituições públicas, né?
as residências profissionais, a capacitação dos profissionais, a educação permanente. É importante a gente pensar que um estudante de enfermagem que realiza estágio em uma instituição pública de saúde, esse estágio está fazendo parte da função educativa do SUS. Né? O SUS também ele ensina. Né? É importante a gente pensar, quando nós estamos dentro de uma instituição pública fazendo estágio, o SUS ele está lançando mão da sua função educativa. O inciso 4 fala da participação da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Né? A saúde não depende apenas dos hospitais, ela também vai depender da água tratada, da coleta de lixo, do esgoto, da drenagem. E o SUS ele vai participar do planejamento dessas políticas de saneamento com o objetivo de reduzir as doenças. Né? O município que o esgoto é a céu aberto, né? A gente observa que corre o risco de ter aumento das doenças diarreicas, da hepatite. Então, cabe à Secretaria Municipal de Saúde participar dessas ações para melhorar o saneamento. O inciso 5º, né, vem falando do incremento em sua área de atuação, o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Isso significa o incentivo do SUS às pesquisas, ao desenvolvimento científico, ao desenvolvimento de novas tecnologias, né, das questões de inovação e saúde. É necessário, por exemplo, os testes diagnósticos de vacinas, eles precisam ser testados, né, por instituições públicas. A pesquisa também é uma função do Sistema Único de Saúde. Por fim, a Constituição elencou as competências e atribuições do novo Sistema Único de Saúde. Essas competências estão relacionadas tanto ao desenvolvimento de ações que estão diretamente ligadas à saúde, quanto na sua atuação intersetorial, né, com o intuito de atender o conceito ampliado de saúde, agindo sobre os determinantes e condicionantes do processo de saúde-doença. Ele pode atuar diretamente, né, seja fiscalização, né, seja por execução de ações, e pode atuar também ter uma atuação intersetorial. Né? O SUS ele não é responsável direto pelo saneamento, mas ele pode, né, da questão ambiental, intersetorialmente participar da promoção de ações para reduzir, né, as doenças. Se ele colabora e participa do planejamento dessas ações, ele reduz, obviamente, a probabilidade do adoecimento das pessoas. E por fim, nós vamos treinar, né? Também é uma questão recente, né? Um concurso de 2022 que fala, de acordo com o artigo 200 da Constituição Federal, ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições, eu coloquei em letras de forma bem grande aí, porque precisa atentar, exceto, tá? Atribuições do SUS, exceto uma dessas atribuições. Proteger a maternidade, especialmente a gestante, né? Tá aí afirmando. Né? Essa alternativa é o exceto, né? Ou seja, ela não corresponde a uma competência prevista no artigo 200 da Constituição Federal. Né? O artigo 200 da Constituição Federal traz executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas e água para o consumo humano, né? Participar do controle e fiscalização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incrementa o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar produtos e substâncias de interesse para a saúde e colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive do trabalho. Não está descrito no artigo 200 proteger a maternidade, especialmente a gestante. Né? Na verdade, essa expressão ela vai aparecer no 201 da Constituição Federal, quando trata da Previdência Social. Né? Proteção à maternidade, especialmente a gestante. É uma pegadinha clássica de concurso, por mistura os dispositivos constitucionais. Tá? É importante a gente estar bem atento para isso. B. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, é uma competência do artigo 200 que vai aparecer lá no inciso 2. Né?
participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, previsto também no inciso 4, né? Fiscalizar e inspecionar alimentos, também previsto no inciso 6º. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte e guarda de substâncias, aparece também no inciso 7º. Tá? Então, é importante a gente atentar para isso. Tá? A proteção da maternidade, que é o gabarito, vai aparecer no artigo 201, que fala da Previdência Social. Então, é isso. Apesar de pequena, essa aula é muito importante, porque ela aparece muito em concurso. É bom que vocês escutem bastante e associem ao material que foi disponibilizado para vocês. Até breve.